essa parceria incrível que ele, o nosso clubista, o CEO Diego Silver, fechou com árbitros NBA e NBA das Minas. Então, a semana passada, as meninas Drica, Carol e Agatha receberam a maravilhosa da Beta Basket para falar de basquete feminino. Aqui é um espaço de mulheres, vamos falar de basquete feminino e basquete masculino também, só que só entre mulheres. E essa semana é do querido de vocês, árbitros NBA. E, gente, vocês sabem que eu já faço muita live, sou produtora de conteúdo, 17 horas nesse Twitter trabalhando, mas quando eu fechei com essas duas, ó, juro, gente, como diz no México, piel de gallina, fiquei arrepiada com elas, porque eu adoro trazer vocês que são meus parceiros, mas eu gosto de trazer gente que não está lá no Twitter, que está na bolha do esporte, pessoas fundamentais, que contribuíram muito, e é sempre uma novidade para a gente. Essas mulheres aqui, elas não têm currículo, elas têm, assim, trajetória, tá? Nós temos aqui Renata Ramos Goulart. Oi, Renata. Boa noite. Gente, saca o currículo que ela faz. Professora de Educação Física, coordenadora da Associação Láqua, que quando eu conheci, vocês vão ver, a atuação de muitas associações assim no Brasil, eu conheci uma de Salvador, eles desenvolvem cultura, esporte e lazer para pessoas com deficiência. Renata foi técnica de basquete em cadeiras de roda de uma equipe feminina lá do Rio Grande do Sul, técnica de natação paralímpica e instrutora de surf adaptado, e é mãe de uma pessoa que está aqui, do meu querido colega do blog do Souza, Lorenzo, engraçadíssimo. Certo? Então ela vai dizer muito a experiência fora das quatro quadras, como é toda essa gestão, todo esse business que também, que além de ser um esporte inclusivo, é um business ou não, vamos saber, do esporte para pessoas com deficiência do nosso Paralímpico. Olha uma ressalva que eu adorei que Paola me falou, vou apresentar a Paola. Gente, não é mais paraolímpico, é paralímpico, tudo junto. A palavra mudou. Então, por favor, vamos usar demais, já botei no dicionário. E agora eu abro para o oi de Paola Klockler. Oi, galera, tudo bom? Gente, Paola, atleta da Seleção Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas feminino, participou de 2 Paralimpíadas, campeã das Américas em 2013, campeã sul-americana em 2013, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, minha vizinha Guadalajara, aqui da Cidade do México, em 2011, Toronto 2015 e Lima 2019. Participou de 3 mundiais. Ela vai falar da experiência de ser uma atleta de elite num esporte que já é o basquete e ainda o basquete em cadeira de rodas, certo? Então, eu conto com, assim, vocês, já estou vendo todos vocês aqui, e queria anunciar uma novidade rapidinho. O nosso Cauê Pedro Costa, que inclusive Paola falou que já tomou muito toco seu, viu? Em 1 por 1, no mano a mano. Ó, cara, diz que já tomou muito toco, você já deu bloco, a Lagiane Antetokounmpo, lá deu um bloco nele. O Cauê Pedro Costa, ou Cauê Preto, como ele se apresenta nas redes, ele é dono do Twitter Pneu e Aro, e ele vai estrear no Área Restritiva, talvez já depois da próxima semana, já li o texto. Esse homem tem uma verve poética, que vocês vão ver, eu não posso falar, para não estragar, e ele vai ter uma coluna mensal no Área, como eu falei, sempre do Diego dando essa chance para a gente. Queria dar uma boa noite para a Marina, para a Grazi, para o nosso Ananias hoje, Paola do Big Tree, a Grazi, Leona, minha querida, você vem para uma live da gente também. Nossa Beta Basket também está por aqui. Gente, vamos começar assim. Vocês sabem que, primeiro, essa modalidade, tá, tem uma forte presença na história do movimento paralímpico. Foi a primeira, paralímpico, perdão. Olha como é difícil tirar hábito, viu, gente? A jornalista burra aqui. Tô batendo. A primeira a ser praticada no país a partir de 1958. Eu queria saber, Renata, quais são as regras que só são específicas do basquete dessa modalidade? Que é diferente de NBB, de NBA.
a maioria das regras, elas são as mesmas, né, do basquete convencional, como a gente diz. Dimensões de quadra, altura de tabela, o tempo de jogo, né? A grande diferença, a grande característica é realmente o equipamento à cadeira de rodas, né? Algumas adaptações feitas, né? A Paola também pode compartilhar essas informações mais atualizadas, mas é na condução, né, da bola, né? Mas a básica dos fundamentos, a aplicação dos fundamentos, ela é a mesma, né? Não tem uma redução de altura ou de dimensão de quadra, o número de jogadores é o mesmo, é a mesma coisa. Uma outra característica é a classificação funcional, né, que os atletas recebem para que a disputa ela seja justa, né? Os atletas são pontuados, são avaliados nessa classificação funcional de acordo com a funcionalidade deles a partir do nível da deficiência. Então, classe 1, classe 1,5, 2, né, tem uma pontuação que não pode exceder o número dessa pontuação em quadra com os 5 jogadores. Isso tanto para o masculino quanto para o feminino. Né? Então, essa também é uma adaptação à regra. Mais ou menos um teto. Por exemplo, gente, como o teto salarial da NBA, que não permite que você contrate LeBron James, Stephen Curry, Giannis, todo mundo no mesmo time, para não ficar aquelas potências, vamos dizer assim. Isso. Então, por exemplo, atletas com lesão medular mais alta são atletas que recebem uma pontuação mais baixa na classificação funcional. Atletas, por exemplo, com uma amputação, que tem um controle de tronco, que tem uma certa estabilidade, recebem uma pontuação mais alta, né, que vai dar uma mobilidade maior para eles em quadra, mesmo com a cadeira de rodas. Então, essa classificação funcional, essa regra da classificação funcional dá esse equilíbrio, para que eu não tenha uma equipe só pontos altos, né, como a gente chama, ponto 4, e outra equipe ponto 1, ponto 1,5, porque daí a disputa vai ser injusta, né? Certo. Paola, que pontuação você é e, por exemplo, suas colegas de time, como é que está isso bem dividido? Hoje eu sou 3,5, mas eu passei grande parte da minha vida como ponto 4. E, inclusive, é uma parte da minha história. Eu lutei durante muitos anos para conseguir baixar a minha classificação funcional, porque eu joguei muitos anos na classificação mais alta. Então, eu por exemplo, eu disputava na seleção brasileira com atletas que são mais fortes do que eu, teoricamente. Tem uma classificação mais alta que a minha. Então, foi uma briga muito grande durante muito tempo para conseguir me colocar na classe certa. Eu mudei em 2018, eu entrei em 2009. Como é que nossa, quase 11 anos, como é que essa avaliação é feita? Pela liga, médicos particulares e da liga, como é que eles fazem? Então, são feitas, na verdade, várias avaliações em locais diferentes. Pode ir, Renata. Deixa essa parte para você. A parte técnica da técnica, né? Pronto, tinha travado. Existe uma equipe, né, de classificadores funcionais que é composta por profissional de educação física, fisioterapeuta e um clínico, né? Então, são feitos vários testes funcionais para esses atletas. A gente tem o teste de banco e o teste de cadeira, né, que são avaliados. Existe um protocolo internacional de avaliação. Tem a classificação funcional, a classe nacional, né, Paola, e tem a classificação internacional, que são para as disputas, então, de eventos internacionais. E aí, são feitos vários testes e é feita um score de pontuação. E a partir desse score, que é levado em consideração, se tira esse número final, né, da classe do atleta. Então, quanto menor a funcionalidade do atleta, menor vai ser a pontuação. Maior funcionalidade, maior pontuação. Para ele ser elegível ao basquete em cadeira de rodas, ele precisa ter uma deficiência física, né? Então, as outras modalidades paralímpicas têm as suas especificidades de deficiência, mas o basquetebol em cadeira de rodas, para ele ser elegível, ele precisa ter uma deficiência física. Pode ter outras deficiências associadas? Até pode, mas a predominante precisa ser a física. Isso que deixa ele elegível para a modalidade. Até por ser um esporte corpo a corpo. Então, assim, esse processo que a Paola falou de mudança, né,
da pontuação é muito demorado, pelo que eu vi, porque também vai envolver uma liga internacional nas disputas que são mundiais e tudo, né, Paola? Sim, na verdade, eu iniciei no basquete. Quando eu iniciei aqui no Brasil, eu iniciei na classe certa. Eu iniciei isso quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu iniciei na classe certa como 3,5. Quando eu viajei, que eu fui para minha primeira competição internacional, a banca que me avaliou, eles não me avaliaram como má formação congênita, que é o que eu tenho de deficiência. Eles me avaliaram como amputação. E por me avaliar como amputação, na época foi uma competição na Guatemala, foi uma competição onde nós tivemos uma banca classificatória pequena, e eram muitos classificadores novos. Então, eu acabei entrando numa situação onde eu fui classificada de modo errado. E foi justamente com isso que eu me apeguei, né, diante da IWBF, anos depois, para poder mudar a minha reclassificação. Que eu precisava e eu queria ser reavaliada porque eu fui avaliada de forma errônea. Eu imagino a tua cara quando você recebeu isso, né? Você dizendo, não, gente, eu tenho laudos médicos desde que eu nasci, não é isso, não é X, é Y, né? Sim, só que como aconteceu, as coisas aconteceram, eu era muito nova, eu não sabia que eu podia discutir, que eu podia me envolver, né? Eu não queria me envolver, era a minha primeira convocação, então eu não queria de jeito nenhum bater de frente com ninguém. Só que eu acabei voltando para o Brasil como ponto 4, né? Pode parecer bobagem, mas meio ponto na classificação mudou muita coisa durante um longo tempo. E joguei muito tempo, durante anos da minha vida, como ponto 4, disputando na classe das ponto 4, sendo que eu era 3,5. E aí eu consegui reunir Aí eu precisei entrar em contato com a CBBC, pedir várias vezes para ser reavaliada, muitas vezes foi negada essa reavaliação, muitas vezes eu tive que pedir de novo e realmente fui atrás do classificador que me classificou quando eu era nova, para ele realmente brigar por mim diante de outros classificadores que não queriam peitar aquilo que foi dito lá fora. E até que eu realmente consegui, com raio-x, com exame, com tudo, eu consegui provar que eu estava certa, para a banca daqui do Brasil realmente pegar o meu caso e levar lá para fora, e lá fora eles avaliaram novamente, falaram que sim, que eu tinha direito a baixar, e me abaixaram na hora. Sabe o que parece? Quando a gente vai no INSS, a pessoa tem que provar que está viva, né? Tem aquela tipo isso. Exatamente. Isso é uma coisa que o pessoal do chat vê, porque toda vez, eu trabalhei na CHESF 10 anos, né, Grupo Eletrobras, e nós tínhamos também, pela cota, a inclusão de pessoas com deficiência. Eu trabalhei com uma moça que ela não tinha as extremidades por causa da talidomida, e o que a gente nota é que não há esse ar de benesse, como as pessoas pensam, que tudo que envolve os PCDs são tudo confederações boazinhas, é tudo muito perfeito. Não, você foi vítima de um erro absurdo, né? Isso perdurou na sua carreira e teve que lutar com advogados, com pesquisa, correndo atrás, tudo. Então, acho que é uma coisa bacana para a gente ver que não é aquele caminho de unicórnio, né? Aliás, longe disso, né? Não, a gente tem o outro problema também, que muitas vezes os próprios atletas não têm a real noção de como funciona o trabalho. Então, da mesma maneira que a gente tem pessoas que sabem que estão certas e que estão correndo atrás, nós temos pessoas que acham que são outra classificação funcional e não são. Realmente estão na classe certa e acabam prejudicando esse trabalho. Então, temos os dois lados da moeda, né? Não dá para a gente falar que só um lado está certo também, porque eu vivi de perto os dois lados e eu sei que não é fácil a situação também. Tem os gatos, como tem no futebol, né? Aquele pessoal muito mais velho que fala, não, eu tenho 15 anos, o cara tem 50, né? A Beta Basket, vocês conhecem, é uma referência na cobertura de basquete feminino, fez a primeira newsletter da América Latina sobre basquete feminino, né? Me desculpem a ignorância, mas existe uma liga no Brasil para o basquete de cadeira de rodas? Aí o Cauê colocou aqui. Renata, essa liga, ela é muito presente para vocês? Ela auxilia vocês na prática? Penso que a Paola pode ajudar a estar um pouco mais atualizada
desse setor agora, porque existe sim no esporte paralímpico, né, as confederações que são específicas para cada modalidade, como no esporte convencional. E a Confederação de Basquetebol em cadeira de rodas, ela é muito bem organizada, inclusive com as regionais, né? E depois por federações também, por estados. E a partir, então, dessa confederação, que também é organizada as equipes, né, para competições, as seleções, enfim, para as competições internacionais, mas ela é super bem organizada. No esporte paralímpico, então, existe essa divisão, essa separação por modalidades, né? Algumas, devido ao número menor de participantes, enfim, elas se unem, né? Mas o basquetebol, ele é separado, ele tem uma confederação única específica que faz toda a gerência da modalidade a nível nacional. Então tá bem organizadinha, Paula, bem dividida, bem organizada, tem esfera nacional e esferas estaduais? Sim, nós temos, no caso de São Paulo, nós temos a Federação Paulista, é a Federação Paulista que organiza todos os campeonatos internos, né, que são dentro do estado de São Paulo. Outras regiões têm cada uma a sua federação, nós temos poucas federações ainda no Brasil, o correto seria cada estado ter a sua, mas nós temos, acho que hoje, realmente, trabalhando, nós temos em torno de 5 federações que estão trabalhando e fazendo algum tipo de campeonato. Depois da federação, das federações que cuidam dos estados, nós temos a CBBC, que organiza em relação ao Brasil. Então, elas cuidam realmente de todos os clubes dentro do Brasil. Então, região Sul, Sudeste, Nordeste, todo mundo acaba prestando conta de uma certa forma para a CBBC, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas. E depois da CBBC, nós temos o CPB, que ele organiza todo o polo paralímpico, né, e acaba organizando também no basquete quando é algo que a gente fala em nível internacional. A CBBC também faz todo esse procedimento em relação à parte internacional. Então, por exemplo, quando nós temos um Mundial, quando nós temos uma Copa das Américas, quem organiza isso é a confederação, é a CBBC. Quando nós temos algo que é referente à Paralimpíada ou Parapan, onde é organizado um campeonato com mais de uma modalidade, isso já é uma prestação de contas pro CPB. E ele busca a iniciativa da CBBC para trabalhar em cima disso. Então, a CBBC que cuida de absolutamente tudo em referente a clubes dentro do Brasil. Nossa, que estrutura bem, bem organizada, né? Bem profissionalizada, bem distribuída. Pessoal do chat que chegou, nossas colunistas Grazi, minha amiga Jess, um beijo. Grazi, eu tenho uma coisa para falar com você daqui a 15 dias da live, viu? Ágata do NBA das Minas, que são as nossas parceiras, como eu falei, é uma semana árbitros, uma semana Minas, já sei da próxima convidada delas, e olha, filezão. Nosso editor mundo do área, José Andrade, vindo lá de Portugal. Gente, quem gosta de esportes amadores tem que acompanhar o Twitter do José Andrade. Eu sigo ele, vocês joguem lá na minha busca, tá? José vai ser o editor, ele aceitou esse grande convite que o Diego fez. E assim, vocês estão vendo tantos colunistas, tem Cauê que vai estrear, tem José Andrade, tem uma novidade que eu não posso contar, mas é maravilhosa que vem pro área. Ajudem a gente no Superchat. Vocês estão vendo esse cifrãozinho aí, minha gente? Com esse valor, vocês vão concorrer ao brinde da temporada, que é o Funko do Michael Jordan. Eu sei, gente, eu sou Duke, eu tô de azul Duke, eu sei que ele está com a camisa da North Carolina, que eu tenho certeza que foi Marquinhos, esse Tar Heels safado, que escolheu esse presente. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer essa propaganda, e se eu ganhar o meu, eu pinto o meu, viu? Aí vai ser Michael Jordan jogando com Coach K no azul Duke, porque eu não sou obrigada àquele azul da North Carolina. Meninas, eu sou louca por basquete universitário, assim, mais fanática do que NBA, né? Então, tinha que fazer minha propaganda, certo? Mogli, do Big Tree, como é que você vai, meu grande parceiro? Renata Guidetti, boa noite. Vitor Adriano, prazer. Ailton tem uma pergunta para vocês. Me parece que o basquete em cadeira de rodas no Brasil é muito fomentado por instituições de PCD. Procede a minha visão ou apoio de clubes tradicionais? Tem, por exemplo, franquia de Mogi, Paulistano, Unifacisa, como é que é? Paola, assim, então, o que você vê? Posso
posso falar pelo Sul, depois a Paola pode falar também o que ela conhece de, né, Sudeste e Centro-Sul. No Rio Grande do Sul, o basquete cadeira de rodas ele está mais associado a associações realmente que trabalham com pessoas com deficiência, né? A grande maioria dos clubes aqui no Sul, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, constitui, então, uma modalidade de alguma associação, né, que oferece atividades, enfim, esporte, lazer e cultura para pessoas com deficiência, né, muito semelhante à LACUA. A LACUA não tem a modalidade do basquete, né, mas tem outra associação em Caxias do Sul, que é o CIDEF, então, que oferece o basquetebol e cadeira de rodas para, enfim, para quem quer experimentar e quer, né, deslanchar na modalidade também. Como é que tá, Paola, assim, Rio-São Paulo, nesse eixo? Na verdade, o basquete ele é uma das modalidades que o pessoal mais busca, né? O que o pessoal mais conhece, após a natação, é a modalidade que o pessoal mais procura realmente. Então, acaba sendo uma modalidade que a gente acaba encontrando com maior facilidade. Também, geralmente, é vinculado a alguma instituição, ou geralmente são clubes que são formados para poder fomentar o basquete. Então, nós temos em São Paulo, nós temos clubes grandes que chegaram através de instituições. Por exemplo, nós temos o Magic Hands, que é da DD, que é uma associação enorme aqui em São Paulo, que tem outras modalidades, mas o foco principal é basquete. CPSP, que também tem outras modalidades, mas tem o basquete em cadeira de rodas. Hoje nós temos algumas equipes de futebol que têm incentivado, não tem as suas equipes formadas, mas tem incentivado algumas equipes de basquete que já estavam prontas. Então, por exemplo, o CAD, que é uma equipe de São Paulo, de São José do Rio Preto, que já era uma equipe muito forte, uma equipe campeã, ela virou CAD Corinthians. O Corinthians passou a auxiliar, né? Então, nós temos em Fortaleza uma equipe que é associada à equipe do Fortaleza. Então, as equipes estão começando a realmente a se interessar, né, por esse mundo do basquete. E o basquete, ele é o esporte, assim como ele é na Paralimpíada, ele é o esporte que mais atrai público. Consequentemente, é o esporte que mais dá uma certa divulgação, então o pessoal acaba correndo mais atrás. Mas, geralmente, isso é feito sempre através de uma instituição. Muito interessante. Olha, o Boston Patriots, ele entra muito nas nossas lives justamente do Boston, porque ele torce por todos os times de Boston e ele brinca muito com a gente. Sou cego e atleta de futebol. É muito importante o espaço para o esporte paralímpico ser abordado. Parabéns. Mérito dessas duas, inclusive botei aqui, porque elas são muito bonitas, porque eu nunca sei quando eu falo com a pessoa, né? Eu falo, gente, né? Quando eu vi essas mulheres maravilhosas, olha a estileira, Renata maravilhosa, Paola linda, né? E eu tô dando meu gasto aqui mais ou menos, vocês sabem, né, gente? A gente faz sempre a mágica, né? O hijab, que é o negócio. Então, botei a telinha pra gente poder, vocês nos verem, maravilhosas. Renata, me conte uma coisa. Eu fiquei muito curiosa, né? Eu sou filha de uma engenheira mecânica, né? A estrutura da cadeira, ela é feita por empresas específicas de material médico ou são customizadas pelos clubes? A produção das cadeiras, ela é específica de acordo com as características de cada atleta, na verdade, né? Existem empresas específicas que fazem a produção dessas cadeiras. Aconteceu uma evolução muito grande ao longo dos anos do material que é utilizado para deixar essas cadeiras muito mais leves, né, e muito mais ágeis para a modalidade, né? Muitos dos atletas dizem que a cadeira realmente é uma extensão, né, como se fosse o atleta vestir um tênis. A cadeira é o mesmo princípio para o atleta paralímpico. Então, ela precisa encaixar perfeitamente no corpo do atleta e ela é específica para cada atleta, né? São feitas medidas específicas de altura de cadeira, de assento, né? Tem a regra da altura da roda, do eixo, enfim, né? Que são específicas da modalidade, mas a produção dessa cadeira ela é específica para cada perfil de atleta. Para quê? Para que ele tenha um bom desempenho em quadra. O rendimento dele não seja prejudicado por conta de um equipamento precário, enfim, né?
Claro que a nível de iniciação, né, escolinhas, enfim, existem cadeiras mais, a gente chama de linha de produção, assim, que serve para todos, enfim, né? Mas conforme o atleta vai evoluindo no seu rendimento, já é pensado numa cadeira específica para ele, para que justamente ele tenha o seu desempenho, né, potencializado a partir dessa cadeira. Material de fibra de carbono, né, rodas enfim, leves, né? É uma cadeira que ela não tem freio, é diferente de uma cadeira funcional, né, de vida diária. Ela é específica para a modalidade. Ela não tem freio? Não, o freio, todo o controle é na mão. É muito é um foguete. Assim. E vem cá, no boxe, os árbitros sempre checam as luvas, né? Para ver se não há nenhum instrumento cortante. Paola, o árbitro checa a cadeira de vocês, até por essa história que se pode dar uma roubadinha aí no eixo, na altura do banco? Sim, na verdade, nós temos a regra das cadeiras, né? Tipo, que nós temos um limite máximo de altura que a gente pode chegar. Isso geralmente é para os atletas de pontuação mais altos, 4, 4,5, que geralmente são os pivôs. Portanto, a gente gosta de sentar mais alto para ter uma, né? Então a gente tem uma altura máxima que a gente pode chegar com a cadeira. Isso contando cadeira e assento. Então, o meu assento ele tem uma altura máxima que eu posso chegar para poder jogar e, enfim, poder disputar. Geralmente, antigamente, nós conferíamos todos os jogos. Hoje em dia, nós conferimos no começo do campeonato. Então, todas as equipes têm a conferência das cadeiras antes do campeonato iniciar. E se, por exemplo, uma equipe tem o direito de pedir para aferir a minha cadeira no meio do jogo, parar o jogo e aferir a minha cadeira. Se a minha cadeira estiver irregular, eu tenho que sair do jogo. E a equipe ganha uma bonificação, né? Pelo fato, primeiro, de eu não estar mais jogando, e segundo, pelo fato de eu estar irregular, né? Tem uma bonificação que a equipe ganha. Se a minha cadeira estiver regular, a equipe que pediu e sugeriu a medição ganha uma punição por isso. Ah, é? Nossa, e se a pessoa desconfiar? Aí eu já tô indo naquele mundo dos unicórnios. Se a pessoa desconfiar na bondade mesmo? Porque às vezes, Paulo, eu sei que você é uma atleta maravilhosa, eu posso, na sacanagem mesmo, falar, a cadeira dela tá para poder te tirar do jogo. Isso pode ser uma estratégia cruel e cretina, mas pode ser, né, gente? Tem de tudo no esporte. Mas se eu tiver realmente com uma dúvida, eu tô lá, eu sou da comissão técnica do time X, que é contra o seu. Eu tô te olhando, eu tô achando, não é nem pelo seu desempenho que você tá fazendo muito ponto, não. Mas eu tô achando que a cadeira tá com problema. Né? Que coisa curiosa esses lados da moeda, né? Você pode pedir para ferir em minha cadeira em qualquer momento. Se eu estiver irregular, eu tenho que sair do jogo. Tá. Mas se não tiver também, porque não pode ser uma estratégia, porque pode usar na maldade, sim. Na bola, tendo muito mas bem. Se você estiver errada, você ganha uma punição por ter feito o árbitro perder tempo. Ai, que maravilha! E árbitro é a coisa que a gente mais gosta, nesse humilde perfil. Ó, Leona, o Da mesma maneira que o árbitro também pode desconfiar que a minha cadeira esteja irregular e, aleatoriamente, ele pedir para conferir minha cadeira em qualquer momento do jogo sem ter nenhum tipo de problema. Que aí eu confio muito mais numa visão imparcial dele, de realmente estar observando se tem algum problema, alguma coisa. O Paradesporto TV tem um ótimo canal e aborda o tema. Todo dia agradeço ao canal deles, pois adoro esporte paralímpico. Tô amando todo mundo usando o Paralímpico. É sério, gente, porque eu sou jornalista psaico. Eu até falei pra Paula, eu sou a psaico de tudo, assim. Eu me senti muito, assim, defasada com as coisas, porque eu tava, até via o negócio da Leona, e eu tava vendo. As pessoas parecem que, por preconceito, ficam querendo dizer que não sabem chamar as coisas. Uma pessoa trans era Roberto e virou Maria. Qual a dificuldade de chamar a pessoa de Maria? Nenhuma, não vai cair a mão. Aí fica, não, eu chamo de Roberto por causa do hábito. Tá? Eu estava até falando para as meninas da denominação autista de alta funcionalidade, que eu já usei muito aqui, que não é uma coisa interessante para autistas. Então, vamos consertar aí o que a gente fala. Olha o Ailton, inclusive eu trabalho numa entidade que tem um time de basquete masculino em cadeira de rodas, já disputou até o brasileiro. Ailton, fala o nome. Porque, olha, o Diego aqui já está dizendo que o K de Corinthians é pesadíssimo. Bom, eu sou corintiana, não vou dizer que é clubismo também, né? Então, vamos torcer demais
Paola, que é uma mulher linda e produtora de conteúdo de basquete, elogiando vocês duas, tá? Paola, quanto custou a tua cadeira? Essa cadeira tem preço? Como é que é feita? A tua cadeira de jogo? Então, no meu caso, eu sou patrocinada pela Jumper, que é uma marca de cadeira de rodas. Então, a minha, no caso, não custou nada. Graças a Deus, porque eu não teria dinheiro para comprar. Mas hoje, uma cadeira de rodas, ela está saindo aí, um quadro de uma cadeira de rodas está saindo aí a partir de 5 mil, sem as rodas. Ui, a minha cadeira... Nossa, aqui, porque converteu em pesos, né? Ui. A minha cadeira, que é a minha cadeira ela já é mais específica de uma marca que trabalha de uma outra forma. Então, por exemplo, a minha cadeira hoje, se eu contar em torno de quadro com as rodas, a minha cadeira está em torno de 12 mil. O que é caro? As rodas são caras? Falo roda da estrutura. As rodas são caras, a cadeira é cara, o material é caro, é tudo caro. O material utilizado é um material diferente do material utilizado por uma cadeira convencional. Por exemplo, eu vou falar da Jumper, que é o meu material da minha cadeira. Eles trabalham com o mesmo alumínio que é o alumínio de aeronave. Então, é um alumínio mais resistente, é uma solda diferenciada, é um material mais leve, porque eu preciso ter... É um material que é completamente feito sob medida para o meu corpo. Então, por exemplo, eu utilizo um assento específico, então eles desenvolveram um assento para mim, para eu poder utilizar a minha cadeira, para que a minha cadeira fique realmente acoplada ao meu corpo. Então, teve uma série ela é completamente ajustada e feita para mim. A grande maioria dos atletas não tem acesso a isso. A grande maioria dos atletas, principalmente os iniciantes, vão em busca, muitas vezes, do que acaba sendo mais barato, e muitas vezes o mais barato não é o que a gente precisa, não é aquilo que é necessário para mim. Pensa da seguinte maneira, a cadeira ela precisa ser feita inicialmente, basicamente, sob medida para o corpo do atleta. Pensa você utilizando um sapato largo para jogar. Não tem como. A cadeira é a mesma coisa, e a cadeira não é só o meu sapato, são as minhas pernas, é a forma que eu vou me movimentar, a forma que eu... Por exemplo, quando vocês, com um sapato 2, 3 números maior que o seu, quando você vai mudar de direção, o sapato sai, a cadeira é a mesma coisa. Se a cadeira ela não estiver adequada ao nosso corpo, a gente realmente não consegue jogar. E pode não consegue se movimentar, né? Pode se lesionar. O Cleiton fez uma pergunta também, porque a gente se deixar, eu fico 3 horas e meia com essa história de cadeira e material, que eu sou apaixonada, e tenho até para a Renata, que eu já viajei na área dela também de hoje. O Cleiton fez a pergunta que eu queria, né, que se é fibra de carbono, você falou que é um material utilizado em aviação, né? Renata, as minhas rodas são fibra de carbono, é um material específico, né? Também, as rodas são em fibra de carbono. A cadeira não... O ideal é que ela não seja em fibra de carbono, que tenha apenas algumas partes em fibra de carbono, porque o fibra de carbono não aguenta o contato. Então, tem que ser um material que realmente aguente o contato, porque o basquete ele é um esporte de contato. Então, vai acontecer, e se não for um material resistente, a cadeira não vai durar. Eu falo do valor da minha cadeira, mas eu estou com a minha cadeira há quase 6 anos. Eu estou com a mesma cadeira. E uma cadeira mais em conta, ela dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Antes de eu mudar para essa cadeira que eu utilizo hoje em dia, eu quebrava uma cadeira por ano, eu era uma destruidora. Eu trocava, a instituição olhava para minha cara e falava assim, pelo amor de Deus, Paula, de novo, eu não tenho mais, eu não consigo mais. E eu trocava de cadeira dos 15 aos 20, aí eu troquei de cadeira todos os anos, porque eu trincava, eu acabava com as cadeiras, eu já joguei de costas, porque a minha cadeira rachou no meio do campeonato. Chegou na final e eu não tinha cadeira para jogar, porque a minha cadeira rachou no meio e eu não tinha como jogar. E eu tocava a cadeira de costas, porque a cadeira só andava de costas, não andava mais de frente. Eu ia de costas, eu voltava de costas, porque o material não me aguentou. E hoje eu tô com um material melhor, uma cadeira melhor, que realmente me aguenta e aguenta o meu ritmo de treino e o meu ritmo de pancada.
Gente, Até porque eu não jogo só no feminino, eu jogo no masculino também. Então, o material tem que me aguentar. Rapaz, Paola fez que nem Zion Williamson, quando ele estourou o tênis da Nike, o tênis partiu no meio e as ações da Nike despencaram, assim. Gente, vão dar lá uma moral pro Jumper, tá? Depois Paola me passa, eu vou botar lá no meu Twitter todos os perfis, porque a gente sabe que patrocinar atleta é uma coisa dificílima no Brasil. Então vamos dar super moral para eles. Renata está dizendo aqui, ó, o esporte paralímpico cresceu bastante no Brasil, principalmente após as Paralimpíadas do Rio, mas podíamos ter mais iniciativas de clube, divulgação em mídia, incentivo aos atletas. Olha, e a gente do jornalismo independente, Cauê fazendo o Twitter dele, Pneu Iaro, o Diego do Área dando esse espaço na coluna, que provavelmente também vai chamar Pneu Iaro, não sei como é que o Cauê vai batizar. Então, assim, a gente que é independente dá o que a gente tem, que é a palavra, a conexão da gente, o local da fala. Porque é uma luta, sabe? E até de... A nossa Sarit Anisha, que já foi da equipe, Sarit é uma treinadora também, viu, Renata, de basquete, ela é uma educadora física. Eu não conhecia as nuances do basquetebol em cadeira de rodas, fiz um curso bem básico pela CBDU e tenho certeza que podemos falar muito mais sobre. Parabéns, pessoal. O que é CBDU, meninas? É a Confederação Brasileira de... Sarit, fala pra gente o que é. Que eu fiquei super curiosa. Renata, passar agora para tuas pranchas, porque a Renata atualmente ela é instrutora do surf adaptado. Aí eu queria juntar duas coisas assim para você. Primeiro, se como a Paola, a prancha de surf é aquela que a gente compra ali numa loja, ou se ela tem uma customização própria para PCD, e como que esse chamado do PCD entrou na tua vida? Então, eu fui, vamos dizer assim, escolhida, né, para ser professora de educação física de uma menina com uma formação congênita também, enquanto eu era professora de uma escola de ensino médio. E eu dava aula nessa escola, enfim, de educação física normal, e essa menina matriculou na escola, e a coordenadora disse, olha, Renata, tu vai ser professora dessa menina, ela tem uma formação e tu vai dar aula de educação física para ela. Eu disse, tá, vamos ver o que acontece. E acolhi a Roberta e comecei a trabalhar com ela. Só que eu sempre fui professora de natação desde a minha formação, desde a minha infância, sempre foi natação, sempre foi a minha área. Eu disse, bom, o que eu vou achar, o que eu penso que seria mais seguro para trabalhar com ela? Vou jogar ela na água e vou ver o que acontece, né? E comecei a trabalhar natação com ela. Só que ela quis experimentar outras modalidades. Inclusive, foi por isso também que eu acabei indo para o basquetebol em cadeira de rodas. E a partir dela e de outras meninas que eu acabei conhecendo aqui no Sul, a gente formou, então, uma das primeiras equipes femininas aqui do Sul, fazendo, inclusive, viagens para São Paulo, enfim, para o Rio. A gente também foi disputar alguns festivais, né, na época, isso há muito tempo. E foi, assim, um marco na história dessas meninas, porque muitas delas, por conta das características da condição da deficiência, por serem meninas, elas nunca tinham, por exemplo, viajado sozinhas sem a família, elas nunca tinham tido a experiência de, por exemplo, viajar de avião, de ter feito várias coisas pela primeira vez. E fazer parte de uma equipe, para elas, foi um rito de passagem para muitas coisas na vida. Por isso que depois essa equipe se desfez, mas por um bom motivo, porque elas acharam um rumo na vida. Foram fazer faculdade, foram constituir família, foram fazer outras coisas. Então, a equipe acabou, mas a vida delas deslanchou. Então, isso eu guardo com muito orgulho, assim, sabe? Foi um período necessário para mim e para elas. Nossa, gente, me emocionei demais, assim. Como eu falei, com o autismo eu tenho um desvínculo com as pessoas muito grande de emoção, mas realmente agora fiquei emocionada quando você falou isso do caminho, de cada um achar seu caminho, de você ter sido a precursora disso, gente. Ai, perdoa que meu olho vermelho ficou horrível. Mas, desculpa, fiquei muito, assim, do nada, emocionada, sabe? Com isso. Não é de mocó, não, no seu tempão, não, gente, que podia ser um momento mais bonitinho aqui, mas eu fiquei tocada com isso, de você ser a catalisadora de cada um buscar o seu caminho, porque já é difícil pra gente convencional. Imagina uma pessoa com PCD ainda buscar o caminho disso. Então, muito legal, Renata, muito bacana mesmo. Foi um
um presente que eu tenho, assim, eu tenho amizade com todas essas meninas ao longo do tempo, a gente tem contato, enfim, eu acompanho a história delas, né? E isso, para mim, eu acho que foi o marco mais gratificante, como eu falei, dessa equipe, né? Porque o esporte tem essas nuances, né? Tem o alto rendimento, tem tudo que a gente gosta, que a gente vibra, que a gente torce, mas tem esse outro lado que fortalece e desenvolve o desenvolvimento humano, né? E para essas meninas realmente foi tudo isso que aconteceu. E agora, saltando de volta para o surf, né? Também foi uma coisa que aconteceu de forma muito mágica, assim, na minha vida, e dentro das pessoas também, para as pessoas que eu convivo, que eu conheço, enfim, com deficiência, porque aconteceu também de forma muito inesperada, muito mágica, assim, né? O surf na nossa vida, porque eu era professora de natação, de novo, a natação na minha vida, e aí, de repente, um colega chega para mim, vamos organizar, botar umas pranchas na água, na piscina, para ver como eles se sentem, para a gente experimentar novos estímulos motores. Aí eu disse, cara, surf para deficiência, do que tu tá falando? O que vai acontecer? Como é que eu vou levar esse povo para o mar? Enfim. Aí o Lucas e eu, a gente sentou, a gente estudou, a gente foi atrás de informação, a gente foi atrás de pranchas adaptadas, de surf adaptado realmente existia, e a gente montou um projeto piloto com alguns dos nossos alunos e a gente desenvolveu, então, a primeira equipe ali, né, aqui da LACO, para testar o surf adaptado. E aí a coisa deu tão certo, cresceu tanto, né, que hoje a gente tem contato com o Cisco Aranha de Santos, São Paulo, que é o shaper que desenvolve, então, as pranchas adaptadas para pessoas com deficiência, que shapeou, então, a primeira prancha específica para deficiência visual, para cego, que tem toda uma característica específica tátil, né, para o surfista. E outras pranchas adaptadas também a multifuncional, que ele chama, que são para pessoas que têm deficiência, um alto nível de deficiência, né, que tem mobilidade bastante reduzida, para ter mais autonomia, porque o princípio do esporte paralímpico é a autonomia do atleta, né, e no surf é a mesma coisa. Então, a gente acompanha, né, a gente estimula para o desenvolvimento, mas a gente também precisa dar recursos para que ele tenha autonomia. Então, no surf é a mesma coisa, né? Então, as pranchas também são pensadas para que o surfista com deficiência tenha autonomia e possa aproveitar, né, esse deslize da onda da melhor maneira possível. São altamente customizadas, como você falou, para cada tipo, né, de deficiência. Isso da autonomia, que Paola já falou e a Renata que repetiu, é o princípio-chave do PCD. Quando eu trabalhei na Chesf, eu trabalhei num setor de infraestrutura, que a gente construía parte das subestações e as partes administrativas. E chegou uma multa de uma promotoria lá de Salvador, na Chesf, que nós tínhamos 2 dias para construir algumas rampas de acesso. E nós tínhamos um PCD, que era o Osmar, que justamente trabalhava na operação e era um atleta de corrida. E o Osmar falou, não, gente, eu uso o elevador. E o promotor falou, não pode. Tem que ter autonomia de qualquer jeito para qualquer pessoa que vem aqui. E eu lembro que era dia 31 de dezembro, tanto que a menina que trabalhava comigo, a Milena, que era responsável pelas obras, Milena ficou 31 e 1º, passando lá com a equipe fazendo as rampas, porque a multa era altamente milionária e, infelizmente, grandes instituições só aprendem através da dor no bolso. Porque a Chesf fazia 1000 campanhas de inclusão e patapatá, e não tinha uma rampa lá porque o cara não queria. Como o Osmar era o único PCD, falava, não, eu não preciso, que era um cara que também tinha um pouco do machismo, eu faço, eu aconteço, eu pulo com a minha cadeira, que ele tinha uma cadeira muito forte, assim, que usava na corrida e tal. Então, a gente também tem que ver isso, que as empresas só aprendem quando tomam com essas multas. Paola, como você iniciou, assim, no basquete? Existe uma faixa etária? Então, na verdade, eu não iniciei no basquete, eu comecei na natação. Com a minha deficiência de nascença, eu tive muito problema inicialmente na questão escolar, principalmente nas aulas de educação física. Então, eu sempre era, ou eu era o café com leite, ou eu era deixada de lado, e aquilo me irritava. E até um dia que eu cheguei para o médico, falei assim,
minha mãe estava passando uma consulta e eu peguei e falei assim, e aí, doutor, o que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa, me passa um esporte aí para eu fazer, porque eu tô irritada, eu quero fazer alguma coisa. Ele me passou inicialmente a natação, comecei na natação, só que eu entrei no modo competitivo muito rápido na natação. Eu aprendi a nadar os 4 estilos em um mês. Olha a vontade que estava, a energia acumulada, né? Deu 6 meses, eu estava ganhando dos atletas mais velhos. Então, eu comecei a me irritar com aquilo, porque tudo que eu entrava, eu ganhava. Então, tipo, eu comecei a me irritar. Eu era nova, eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas. A intenção era outra. E aí surgiu, na época, a DD tinha estava fazendo a segunda equipe infantil de basquete e cadeira de rodas, a equipe Kids. Eles já tinham uma equipe infantil, onde a faixa etária era de 7 a 10, 12 anos, e entrei na segunda equipe infantil da DD e me apaixonei. Inicialmente, eu tive uma briga, porque eu uso prótese, né? Além da cadeira de rodas, eu utilizo a prótese também. Na época, eu utilizava a prótese, e aí, quando eu vi a cadeira de rodas pela primeira vez, foi uma briga. Eu falei, eu não vou sentar nisso, eu não vou me diminuir, eu consigo andar do meu jeito, eu corro do meu jeito, eu faço as coisas, eu pego as coisas no alto, por que eu vou sentar numa cadeira? E aí, minha mãe já virou para mim e falou assim, você não me fez vir até aqui para você não sentar nessa cadeira. Aquele esporro de mãe, né? Aquele entre os dentes, né? Ela me sentou na cadeira e eu me apaixonei. A cadeira de basquete, ela tem, né, uma forma diferente, então ela tem as rodas mais inclinadas, que é para dar realmente mais autonomia para o atleta, e eu me apaixonei pela cadeira, pela liberdade que eu ganhei na cadeira. Essa equipe de basquete não era bem uma equipe de basquete, era uma equipe infantil onde a gente brincava. Então, a gente se reunia todos os sábados para brincar de pega-pega, esconde-esconde, corre com tia, tipo, coisas que eu queria fazer na escola. E aí, conforme foi passando o tempo, que realmente aquilo foi virando realmente um esporte, aquelas crianças foram crescendo juntas, foram virando adolescentes, outras vontades foram chegando, então a vontade de jogar basquete, a gente convivia com a equipe principal, que era uma equipe masculina, que na época era o Magic Hands. Então, a gente via os meninos do Magic Hands, a gente queria jogar igual a eles. Então, aos poucos, os próprios adolescentes foram chamando a atenção da instituição e falando, olha, eu quero algo competitivo, eu quero ir para a competição, eu já no meio do caminho, eu já estava me enfiando no meio da equipe masculina, vira e mexe, eu aparecia no meio do treino deles, do lado da minha cadeira ali, falei assim, posso entrar? E aí a coisa foi acontecendo naturalmente, eles tiveram que separar, né, porque do mesmo jeito que outros atletas começaram a invadir o treino do masculino, e aí eles separaram, montaram uma equipe juvenil, que eram atletas, né, de torno de 12 a 15 anos, eram aquelas crianças que cresceram e viraram adolescentes. E logo depois a gente montou o Magic Wheels, que era a nossa equipe competitiva realmente. No meio desse caminho todo, que eu fui chamada para ir para uma competição feminina, em 2007, e eu fui ali, achando que eu ia ficar no banco, feliz da vida, que eu ia só para assistir, me lasquei, me jogaram no fogo, acabei virando titular da equipe e ganhei aí uma convocação para a seleção brasileira, fui destaque do campeonato e ganhei uma convocação para 2009, porque 2008 já tinha equipe formada, não teria uma competição entre as atletas, né, para poder formar a equipe que ia para Pequim, mas eu já ganhei minha convocação para 2009, em 2009 eu fui pré-convocada para a seleção e fiquei entre as 12 e estou na seleção brasileira desde então, desde 2009. Nossa, e foi pro banco. Ela falou, não, eu vou pro banco, vou tirar uma selfie maravilhosa, vou ficar lá. Eu fui crente que ia sair, maravilhosa, não sabia nem o que eu ia fazer lá. Olha, aprendi a jogar na marra no meio do caminho. Não, eu só lembro da sua mãe. Eu não vim até aqui para você não subir na cadeira. Minha mãe faz essa cara. Olha, falando em mãe, Renata, olha quem me respondeu. Disse não é um docinho, gente, que eu não sabia o que era CBDU.
Então, Souza, você deve estar vendo a live, pode botar Lorenzo para pesquisar. A gente às vezes precisa de uma pessoa de pesquisa, viu? Por favor. Uma pergunta lá de Alemar, de Portugal. Patrick Anderson continua sendo a maior figura mundial? Ele é o LeBron James, assim? Conta aí pra gente como é que ele é, a personalidade, porque eu tenho uma coluna, né, do Árbitros no Área e tenho também a que eu conto as histórias toda quarta-feira sobre basquete. Então já me interessei em saber quem é, dando um viés da vida da pessoa, como é que ele é, Patrick Anderson, assim. Patrick Anderson é o nosso Michael Jordan. É a lenda, era o cara que eu saí do Brasil querendo ver jogar, não me decepcionei em nada quando vi. É um cara que vive para treinar, ama o que faz, você vê que ele faz as coisas brincando, se divertindo, não vive na quadra, é uma pessoa extremamente simples, você pede para tirar uma foto com ele, ele faz assim, ó. Gente, eu tô procurando ele aqui. Gente, eu sou uma jornalista, eu tenho um nome a zelar, eu sou aquela papisa do Twitter que abre as portas para as pessoas, mas deixa eu fazer um comentário cretino. Gente, ele é meu tipo, porque eu adoro um homem assim, meio americano, irlandês, meio ruivão. Por favor, jogam no Google, meninas. Ele é canadense, a mulher dele é brava, gente. Eita, rapaz, dona Anderson, não me bata, por favor, tô elogiando. A senhora tá passando bem, dona Anderson, viu? Rapaz, você viu ele de perto? Olha, ele é um atleta, não é um atleta fominha. Se você vê ele jogando, ele joga para a equipe, é um cara que faz a equipe realmente crescer e jogar. Ele é fantástico. Rapaz, se Cauê me permite, Cauê, fala aí, você que tá vendo, você é o colunista da Pneu e Aro, tudo de roda, meu filho, é com você. Mas eu conto as histórias, eu queria contar a história do Patrick Anderson. Então, ou a gente faz isso a 4 mãos, ou eu realmente vou contar. Eu tô precisando entregar minha coluna de história, eu vou contar a coluna deles e marco vocês, meninas. Gostei. Valeu, José, que você deu. Eu agora vou passar para a segunda parte, onde a gente vai falar realmente de grana, de desempenho olímpico, e já vou linkar com a pergunta do Cleiton. Qual seria o valor para uma temporada completa de uma equipe? Renata e Paola, assim, mais ou menos, tanto no amador quanto a coisa mais profissional. Você fala de que forma? Vamos lá. Vamos tipo, colocar isso na nossa realidade aqui. Cadeira vai dar uns 30 pau, né? Mais ou menos, assim. 5 cadeiras e fora as reservas que eu não contei, né? Você diz para... Então, eis aí a nossa situação, né? Porque, vamos colocar assim, vamos montar uma equipe de basquete. Vamos começar do princípio, né? Porque se a gente trocar de atleta, a gente tem que comprar outras cadeiras. Uhum. Cada vez que entra um atleta novo... Né, Paola, que tu comentou antes, né? Às vezes, por cada treino, vez que entra alguém novo... eixo... Então, aí vamos colocar no valor, vamos comprar cadeira barata. Então, vamos para as cadeiras baratas no Brasil. Vamos comprar aí, vamos fazer 12 vezes. 12 vezes 8. Faz aí para mim 12 vezes 8, que já 96. São as cadeiras de 12 atletas. Ui, 96. 100 mil, redondinho, com entrega, com tudo, logística, bababá, armazenamento. Tá, aí a gente coloca em questão de pneu, porque pneu fura, pneu desgasta. Se a gente tem uma quadra emborrachada, vai quase um pneu aí de 3 em 3 meses. Um pneu custa em torno de R$250 um par de pneu num lugar barato. 12 vezes 250 de 3 em 3 meses, tem mais isso. Mas, gente, eu tô falando pelo meu nome, Alice Vira-Lata, pessoapobre.com.br, mas para um time, desses times grandes, de Eixo Rio-São Paulo, de futebol que queiram apoiar, isso é troco de cachaça. É troquinho de bala. Renata, se eu pudesse a fada madrinha, quanto eu te daria para fazer uma equipe assim, não uma equipe, mas um grupo de surf adaptado? Qual é o custo dessas pranchas que você falou que são customizadas? Isso é muito mais caro, porque prancha de surf é um negócio que é meio carinho, né? Olha, hoje a produção dessas pranchas, ela se dá por uma cooperativa de pessoas, na verdade, assim, né? A produção delas. Olha, eu acho que em torno, cada prancha, uns R$1.500, R$2.000, assim, a prancha, né? Então, ela é relativamente
carinha, realmente, assim. Tem a característica também, por exemplo, a Laqua, ela está em Caxias do Sul, que fica na Serra Gaúcha, que é interior do Rio Grande do Sul, e nós não temos um litoral, então a gente tem um deslocamento até a praia, são 3 horas de viagem, assim, até a praia mais próxima, então a gente tem a questão do deslocamento também, do custo do transporte. E aí tem várias coisas que a gente vai colocando na conta aí também, né? A gente, Rio Grande do Sul é inverno, é frio praticamente, eu tô de moletom, a galera, a gente tá, né? Então tem toda essa questão do frio, daí tu tem que comprar roupa de borracha. São várias coisas também que a gente tem que pensar aí, que vai aumentando o custo, né? Uma competição internacional tem as viagens aí envolvidas, né? Então, tudo depende do que tu quer na modalidade. Se tu quer realmente o alto rendimento, tu vai ter que dispor, né, de um recurso um pouco maior. Agora, se tu quer vivenciar, experimentar teu esporte mais a nível educacional ou para a tua qualidade de vida, ele vai ter um outro custo, né? Como qualquer área, assim, como qualquer modalidade, na verdade. Olha a Marina dando assim kudos, como a gente fala em inglês para você, Renata. Arrasou, Renata. Eu sou pedagoga e tenho aluna cadeirante. Ter um profissional de educação física que se dispõe a focar nas potencialidades de um aluno cadeirante é raro, infelizmente. Olha que tristeza, o infelizmente, né, gente? Então, como, né, a Paola conseguiu um profissional assim, e você está passando, Renata, isso. Então, olha, as pessoas estão aqui loucas por vocês. Que história legal, Paola. Paola braba, Paola destruidora de cadeiras. Daqui a pouco vem aqui, sabe? Sangue nos olhos, ó, a Renata Guidetti. Renata, você é mãe da Ágata. Se você for, a gente ama a Ágata. Sua filha arrasa em live. Maravilhosa. E vai juntar uma live furiosa, eu e a Ágata, que a gente vai bater em geral e vocês vão saber o assunto. Ó, Ágata, já deu para perceber que a Paola é fã do Patrick Anderson. Ó, Paola, o olhinho brilhou, assim. Gente, eu achei ele um bofe. Eu sou uma pessoa tão séria, mas, poxa, gente, hoje eu trabalhei tanto para viabilizar a live. Deixa eu ter meu momento fangirl, que eu nunca tenho também, sabe? Então, por favor. Certo. Paola, me conte uma coisa, assim, uma coisa tão besta, mas vocês vão dar risada, e com as pranchas da Renata também. Como é viajar com a tua cadeira? Eu sei que a cadeira do cadeirante não vai no avião, vai no bagageiro às vezes. Qual é aquele nervoso de cacete, perdeu isso e esse negócio custa 8 mil reais, assim? Como é que tu sente quando você embarca? É o dom de fazer barraco com a companhia aérea para ganhar outra cadeira. Eu já, geralmente, o que eu faço? Como eu uso prótese, muitas vezes eu consigo, eu faço um esquema. Porque quando eles levam por cima, acaba sendo mais cuidadoso do que quando eles simplesmente despacham a bagagem. Então, no meu caso, quando eu não vou de cadeira, porque geralmente eu sou preguiçosa, então eu vou com a minha cadeira de rua mais a minha cadeira de basquete. Mas quando eu resolvo ir de prótese, eu mando a minha cadeira de basquete por cima, eu vou sentadinha na minha cadeira de basquete, como se nada houvesse na minha vida, passo lá e falo para eles que eu vou levar até lá na porta da aeronave, vou causando um tumulto até eu chegar na porta da aeronave para eu ter certeza que meu material vai chegar. Agora, quando eu tenho que despachar, eu comunico a vida, eu saio falando, tirando fotos na frente do pessoal, falando só, estou tirando fotos, eu sei exatamente como ela vai chegar, e se ela chegar com um risco a menos, um risco a mais, eu vou saber. Eu lembro de uma história que o Marcelo Rubens Paiva ficou preso lá no avião, esqueceram ele, dentro do avião, ele é cadeirante, né, escritor cadeirante, ficou preso lá 2 horas no avião da TAM, é porque ele estava tweetando, socorro, alguém me pegue. Meu Deus. Mas eu já tive problema de quebrarem a minha cadeira, de perderem a minha cadeira, e na época era um voo internacional, e eles me reembolsaram, eles me pagaram uma cadeira nova. Ui, e pagavam fácil, assim, como você falou, tem que ser muito barraco, muita ameaça mesmo, botar carteirada. Não, eu não precisei fazer, porque quando eles me devolveram a cadeira, a Jumper fez um laudo para mim, dizendo o que foi. Eu tinha as fotos, pelo fato de eu ser cuidadosa, eu sou muito cuidadosa com o meu material, até porque eu sei o valor que as coisas custam, e eu sei que eu particularmente, o meu bolso atleta não me permite comprar uma cadeira dessa. Então, eu tenho muito cuidado com o meu material.
Então, eu tinha as fotos de como ela foi e eu tinha as fotos de como ela chegou. A Jumper fez um laudo para mim dizendo o que estava variado, por que não dava para arrumar, fez toda a parte de custo, o quanto ficaria para arrumar, o quanto ficaria uma cadeira nova. Eu fiz tudo por e-mail e eles me reembolsaram, eles pagaram direto para a empresa. Então, eu não tive nenhum problema a mais. Eles realmente foram muito amistosos e eles não tinham nem como correr, né? Porque eu tinha tudo. Os caras não têm cuidado com mala, mas mala é um objeto. A cadeira é parte da pessoa. Eu já vi na Alemanha minha cadeira voando, eles catando minha cadeira e jogando assim, tipo, como se fosse um nada. Alemanha, gente. Pra gente não dizer, não, é coisa de Brasil, de aeroporto furreca, né? Não, na Alemanha. A gente olhando pela janelinha aqui, eles jogando os material, a gente em pânico, desesperado, eles tacando as cadeiras de um lado para o outro. Não, e atletas, né, que vocês precisam daquilo para competir. Mas... Não, gente, surreal, é umas histórias que a gente fala, não, gente. Renata, tuas pranchas já empenaram? Você também vai quando vai em ônibus de carreira comercial, intermunicipal, você vai também rezando? Sim, porque é um drama, né? A prancha, como ela é específica também, é um material super sensível, a prancha ela amassa, ela quebra, né? Como as cadeiras, e a gente não tem todo esse recurso para ficar repondo o material o tempo todo. Então, realmente, a gente precisa ter muito cuidado e estar em cima realmente para evitar maiores problemas, né? A Paula contando histórias ali, eu lembrei de um episódio de eu viajando com uma aluna que não era cadeirante, ela estava com as muletas, com as bengalas, e a gente ficou muito tempo ali na fiscalização, porque suspeitaram que talvez ela estivesse transportando alguma coisa dentro das bengalas. Então a gente passa também por situações meio engraçadas, para não dizer trágicas na hora, né? Porque o povo carrega, né? Aqueles alerta aeroporto que a gente vê, o povo bota em tudo. Podia ter colocado no cano ali da muleta, né? Sim. E aí, como ela falou, às vezes tem atletas que têm uma cadeira específica para as atividades do dia a dia e tem a cadeira de jogo. Então, às vezes, tá uma equipe, sei lá, de 12, daí tu tem 12 cadeirantes mais 12 cadeiras, são 24 cadeiras, e mais material de jogo, mais bola, mais equipamento, mais material sobressalente para substituir. É um container de material que a gente tem que levar para viajar, assim, né? Então, é muita coisa que a gente tem que estar atento. E vai influenciar com certeza no desempenho da equipe, né? Tanto das cadeiras quanto nas pranchas ou de qualquer equipamento. Claro, descalibrada, empenada. Gente, teve um super chat, menina. Vocês deram sorte. Bamondes deu R$10, que vocês pensam assim que é pouco, mas não, que já ajuda tantos custos a gente poder manter tantos colunistas lá no site. Bamondes, meu parceiro de Big Tree, que é outro coletivo de basquete que eu participo, tá vendo com a família dele. Muito, muito obrigada. Amanhã sai texto seu. É um texto especial lá no Big. Então, meu amigo, você sempre está ajudando a gente, dando suporte a tudo que é pessoa. E meninas, já vou vender o peixe dele por vocês. Vocês quiserem fazer qualquer coisa em internet, tiver algum problema técnico, assim, de suporte de chat, tudo, Bamontes está sempre ajudando as mulheres que produzem. Então, por favor, tá? E lembrando que você que curte a gente no área, tem live terça-feira, que são as lives de NBA, com Marcílio Girassol, Diego, Marquinhos, convidados, vocês já conhecem toda a nossa equipe. Agora está mudando de horário, a gente está colocando um pouquinho mais cedo, era 10, estamos testando essa faixa de 9h30, contem pra gente se vocês gostaram. Quinta-feira está dominado, porque essas duas vão voltar, gente, a gente vai ter assunto até o final da temporada, eu vou achar qualquer pauta para botar Renata e Paola, nem que seja, fale aí, minha filha, porque vocês são, assim, geniais falando, vocês são bonitas, falam bem, inteligentes, tem aquela coisa sassy que eu gosto do bom humor, porque sempre quando a gente fala de PCD vem aquela coisa triste, a musiquinha do violino no fundo, e não, minha gente, são pessoas que acordam de bom humor, de mau humor, exatamente como nós, eu acho bom ressaltar isso, a gente sair da veia do coitadismo, para passar para a veia de uma normalidade, né? Então, agradeço vocês. Então, quinta-feira vai alternar, semana que vem eu passo essa bola para a NBA das Minas, Agatha, Drica e Carol, e falar da nossa Sabrina, que está aí pelo mundo, que pendurou a camisa, mas está entre nós, tá? Com uma convidada que não posso falar, é show de bola, senão elas me matam. Não dá nem dica, gente, que é uma pessoa que eu gosto muito falando, tem um local de fala muito bacana. E sexta-feira, mesa de NBB.
que o Diego faz com Karine, com o Lucas Guanais, com toda a equipe que faz, com a nossa Grazi premiada, que já entrevistou uma árbitra. O Caimã, adorando essa conversa, precisamos aprender mais sobre esporte adaptado, incluindo as escolas. Como precisa, né, gente? Como precisa de motivação. Aqui, ó, estão dizendo que não existem tanto professores como a Paola teve aí pela carreira dela, pela essa carreira de sucesso paralímpico, e como a Renata que possibilitou que agora tem meninas aí soltas pelo Brasil, pelo mundo. O meu amigo Matheus Juste, que resolve também minhas bombas lá do meu site, arbitrosnba.com. Paola, fala assim pra gente, porque teve uma pessoa, não lembro se foi Marina ou se foi até a mãe de Ágata que falou, o Matheus Claudino falou isso também, que a gente torceu muito pelo esporte paralímpico naquelas Olimpíadas do Rio. E eu lembro, eu não tô lembrando, mas teve uma Olimpíada que o Brasil foi muito mal e vocês do Paralímpico chovendo medalha. Aí a galera começou a falar, nossa, vamos torcer por eles, porque a gente passou muita raiva com o Olímpico, uma galera que era, não sei se era vôlei, basquete, futebol, um pessoal que tinha chance de medalha e foram caindo. E chegou o pessoal do Paralímpico, medalha na frente no quadro. Então, como é que está essa situação hoje do Paralímpico? Então, na verdade, o Paralímpico, ele vem dando um show, vamos colocar dessa maneira, já faz algum tempo, tanto em questão de Paralimpíada, como em questão de Parapan também, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe, quando eu falo equipe, eu falo em relação a todas as modalidades. Nós temos uma equipe muito forte, o Brasil, ele é um nome muito forte quando a gente fala em Paralimpíada, Parapan, nos mundiais, seja qual for a modalidade. Então, a Paralimpíada, ela trouxe muita coisa aqui do Rio, ela trouxe muita coisa positiva para a gente, porque muita gente que não conhecia e não sabia o que era a Paralimpíada, o que era o paradesporto, passou realmente a conhecer e a se interessar, né, o que é o mais importante para a gente. Eu costumo falar que como uma empresa vai querer me patrocinar se elas não sabem quem eu sou, o que eu faço e como eu faço. Né? A partir do momento que eu não tenho divulgação, ninguém vai se importar e querer patrocinar uma pessoa que não tem divulgação. Então, os canais de mídia, televisão, rádio, parte de internet, é muito importante para que a gente consiga dar continuidade nesse trabalho. E a Paralimpíada, ela trouxe um boom muito grande de informação para as pessoas. Depois da Paralimpíada aqui no Rio, a gente conseguiu trazer muitos novos atletas, nós conseguimos fazer com que as pessoas passassem a gostar de coisas que elas não sabiam que existia. Muita gente chegava para mim e falava assim, nossa, eu achava que o basquete era todo mundo parado, um jogando a bolinha ali para o outro, e um ia lá e tentava fazer a cesta. E não, eu vi que o basquete é dinâmico, o basquete é porrada, é impacto, é rápido, é diferente, é gostoso, o pessoal vibra. Quando eu cheguei a primeira vez, eu costumo falar que a minha maior emoção foi o dia que eu entrei na Arena, na Rio 2016, e eu vi aquilo lotado de gente que eu tenho certeza que não sabia o que era basquete antes da Paralimpíada no Rio. Lotado de gente que a partir dali passou realmente a gostar, a quantidade de gente que passou a procurar. A minha página, ela foi, durante a Paralimpíada, ela foi de 1.000 pessoas para 6.000, assim, do dia para a noite. Das pessoas realmente pesquisarem, quererem saber. Sim, Paola, quererem saber o que é. Olha o Mogli dizendo, o Mogli, ele é lá do Big Tree também, um dos criadores, Brasil Paralímpico, Abismo, o Brasil Olímpico. Super... Sim. Verdade. Então, foi realmente muito importante para a gente. Foi um momento foi muito importante para a gente. Só que, assim, de uns tempos para cá, a coisa foi degringolando de novo, porque simplesmente acabou. Acabou a divulgação, acabou os eventos, acabaram todo aquele fervor que tinha na Paralimpíada, acabou. E é o que a gente precisa fomentar, precisa trazer, precisa conseguir divulgar. As pessoas precisam ter interesse continuamente, não adianta ter interesse só em época de Paralimpíada, porque eu treino o ano todo, eu não treino só na véspera da Paralimpíada. Eu preciso de ajuda durante o ano todo.
Eu preciso de ajuda durante os 4 anos antes da Paralimpíada para que eu consiga chegar numa Paralimpíada. Eu tenho todo um processo, eu treino como um atleta convencional. E aí a gente para e pensa que um atleta convencional não tem incentivo. Imagina eu. É uma coisa que Paola falou, é o seguinte, Paola, gente, ela fica guardada numa caixa há 4 anos, tá? Ela só sai de 4 em 4. É que as pessoas pensam do Paralímpico e do Olímpico também, em algumas modalidades que não são essas que estão tão exponenciais. Então, eu acho que é um defeito, é um meia-culpa da gente, que todo mundo só pega a bandeira lá para torcer de 4 em 4. E Cauê, eu vou te dar uma missão, Cauê. Ó, eu dando as pautas aqui, viu, gente? Caimã, Diego me contou, ela é técnica de cadeira lá em Rondônia. Então, Cauê, faz o contato aí, entrevista a Caimã para a gente saber o que é uma técnica fora do eixo, por exemplo, da Renata, que está no sul, lá no norte, que hoje está sofrendo tanto, como vocês puderam ver no Brasil. A notícia chegou até mim com a questão de Covid. A região norte é uma região, parece que é muito isolada da gente também, por tudo. Então, nem imagino que a Caimã, sendo uma técnica de um time de basquete em cadeira de rodas lá em Rondônia. É estatal? Qual é o apoio que ela tem? Então, Cauê, vamos pegar essa pauta, fazer aquela entrevista mesmo, aquelas de cair a casa, de falar, não, é assim, é assado, tá? A Leona, tenho até uma pergunta da Leona quando eu passar para a parte do patrocínio. Vamos lembrar, gente, que para Paola arrasar, chegar, ela teve uma técnica para chegar, teve uma pessoa como Renata. Renata, assim, fala assim, como é que você formou, agora que você está nessa atuação da água, da Láqua, como é formar isso do nada? Porque você estava, quando estava contando das pranchas, falou que juntaram os amigos e vocês criaram a Associação Láqua, que vocês viabilizam lazer, esporte e cultura para pessoas com PCD. Na prática mesmo, na bucha, vocês botaram dinheiro, vocês correram atrás, como é que foi feito isso? Bom, no início, na verdade, era um trabalho voluntário de vários profissionais formados e habilitados, né, que desenvolviam, então, essas atividades para pessoas com deficiência. Como foi crescendo a demanda de mais pessoas querendo participar das atividades, nós não tínhamos uma remuneração, nós não tínhamos recurso para pagar mais profissionais. Os próprios alunos se organizaram numa associação e começaram a contribuir espontaneamente com uma mensalidade. Depois de um tempo, nós organizamos essa associação de alunos e realmente fundamos a Láqua como associação, constituindo, então, uma direção com presidência, com diretoria, com tudo o que precisa, né, para que ela tivesse um CNPJ, tivesse regularizada toda a legislação necessária para que a gente pudesse conseguir os recursos federais da lei do incentivo, apoios de empresas, enfim. E tudo isso tem uma legislação, tem uma burocracia, enfim, o que é correto, enfim, né, para que as coisas aconteçam da forma justa, né. Passamos pelo ano de quarentena, vamos dizer assim, antes da pandemia, né, que agora a moda é quarentena, mas passamos por um período, né, estagnado, sem poder recorrer a esses recursos. Depois nós elaboramos um projeto, entramos no Ministério e fomos contemplados com 100% do valor, né? Aí veio o Covid, a pandemia de verdade, daí parou tudo, né? Congelou tudo, mas ainda assim escrevemos o projeto Láqua ano 2. Pasmem, conseguimos o recurso novamente. Então, temos recursos para 2 anos de desenvolvimento de projeto, de empresas que apostaram na Láqua para que a gente possa desenvolver as atividades. Então, a gente está realmente nas nuvens, assim, né? Por quê? Porque não foi uma coisa mágica, assim, foi fruto de muito trabalho, de vários profissionais envolvidos e de pessoas com deficiência que apostaram no nosso profissionalismo para que as coisas acontecessem também. Confiaram na gente, na verdade. Porque uma coisa é o assistencialismo, que tu comentou, que é ver o deficiente como coitadinho, de fazer por fazer. Vou fazer caridade. A gente na Láqua nunca fez caridade. A gente sempre tratou da forma mais profissional possível. São pessoas que estão ali, que precisam receber aquele estímulo, aquela atividade com qualidade.
Os nossos professores fazem formação, fazem capacitação. Eu fui a São Paulo junto com o Lucas, com outros professores, para fazer a capacitação de instrutora de surf. Então, não são coisas assim, que legal, vou trabalhar com deficiente, uhul, né? Porque é bonitinho, politicamente correto. Não, a gente se capacita para isso. Então, hoje, a gente tem... Olha a cara da Paola. É dose, viu? É dose. Mas é verdade, é uma realidade. Entendeu? Sabe o que é, meninas? É o processo da pandatização. A pandatização da mulher muçulmana, da mulher do gay, de todo mundo, do PCD, botam a gente como panda no zoológico. Ai, que bonitinha, eu vou ter a Paola no meu... Como a gente tem o Cauê, eu vou ter o Cauê para escrever. Não, a gente tem o Cauê porque ele é um cara do caralho, porque o Cauê participa em tudo que é live, ele tá no Twitter, ele tá no Instagram, é uma pessoa bem relacionada, escreve bem, ponto, e vai tomar as lambadas se tiver que tomar, a mesma coisa. Então, não é o processo do zoológico do panda, gente, sabe? Eu adorei a cara de vocês, né? Porque vocês devem ouvir muito isso, muito, na busca. E reparem uma coisa que a Paola tá falando, eu fui, Renata tá falando, eu fui. São elas que vão. Renata, técnica de tantas modalidades, tinha que estar em casa estudando, assim, o tempo inteiro. Quando ela não tá na rua treinando, tinha que estar estudando. Não, ela tá no computador correndo atrás de patrocínio, fechando contrato e tudo. Paola, a mesma coisa. Tinha que ser atleta full time. Não, tá correndo atrás de patrocínio, tá alimentando a rede social dela. Sabe? Então é difícil isso. Tem consultores? Tem, gente, mas é uma grana, né? Sabe? Olha o Bamon dizendo dos espaços. Reformaram a quadra de basquete na periferia em Santos, deixaram sem acesso para cadeirantes. Parabéns, Prefeitura de Santos, minha cidade natal, viu? Hoje não se consegue pôr um cadeirante se uns 3 para ajudar. Não tem autonomia, meninas. E sem autonomia não existe pessoa PCD no mundo. Porque o PCD, o pessoal pensa que é o quê? Que vai ficar na porta da quadra esperando lá o tempo passando. O senhor pode fazer a caridade de... Eu já faço um barraco até até me colocarem para dentro. E de barraco em barraco a gente vai fazendo uma rampa aqui, outra ali. Olha o Cauê. Essa menina é uma maloqueira, eu vou falar umas verdades aqui também. Tá te entregando, Cauê, viu? Tá entregando. Porque teve aquele toco, você sabe, ele parece que tomou uns bloqueios seu aí. Ele é frustrado, hein? Gente, eu vou voltar àquela parte da live primeiro, só fazer uma coisa. O que é falta, Renata, assim? Roda encostar com roda é falta? Porque, por exemplo, no basquete, se você, por exemplo, encosta uma cotovelada mais assim, já é uma falta. Uma falta flagrante ser mais violenta. Como é que é no basquete em cadeira de rodas? Só o toque da roda não é falta. Tem o corte, né, Paola, que por exemplo, tu vai fazer um bloqueio, tu toca na roda, isso não é falta. Mas, por exemplo, tu agarrar no atleta, tu segurar a cadeira do atleta, aí sim, aí isso é falta. Mas o toque, porque o basquete cadeira de rodas, ele é um esporte de contato, tem muita batida de cadeira, né? Então, às vezes, as pessoas realmente se assustam e se surpreendem com isso por causa do barulho que acaba acontecendo. Mas se tu segura a cadeira, se tu puxa o braço do atleta, como no basquete convencional, daí isso sim é falta. Mas tem isso de segurar o braço, gente, também? Paola, rola também de catar, assim, pegar você e dar aquela segurada? Às vezes, no fervor do jogo, você faz coisa que você nem percebe, acaba sendo falta. Tem vezes que acaba nem sendo intencional. Por exemplo, a gente, na briga dentro do garrafão, vale tudo, e até se o árbitro não vê, passou. Então, como é que tudo depende realmente. Vocês estão de cinto na cadeira, presos por alguma coisa ou não? Sim. A gente utiliza, cada pessoa utiliza. A cadeira é falta, né? Isso, cada pessoa utiliza o cinto em determinados lugares específicos e levantar da cadeira é falta. Então, o glúteo ele tem que estar totalmente na cadeira. Entendi. Porque a pessoa que levanta, ela tem aquela pontuação, então ela pode dar aquela levantadona e ficar uns bons centímetros, né? Bianca, a cadeira quebra muito. Uma perna e toma uma vantagem, né? Isso não pode. Assim, né? Daquela suspendida. Bianca, depois que acabar, você volta. A Paola contou que a cadeira dela rachou no meio. Eu até fiquei pensando, não sei que foi na vertical ou na horizontal, e ela ficou de costas jogando. Numa final, gente. Quais são as lesões mais comuns no jogo?
Durante o jogo ou durante a vida do atleta? Durante, assim. A gente pode fazer até as duas, mas, assim, por exemplo, durante mesmo o jogo. Como, por exemplo, tá tendo muito, vocês estão acompanhando a NBA, muito tornozelo, muito rompimento do ligamento externo. Como é que tá? Eu acho que as lesões que mais podem ocorrer seria uma queda. Seria alguma coisa. Geralmente a gente cai durante o jogo, então, de repente, uma queda mal caída, uma queda brusca, alguma coisa assim, mais uma porrada mais intensa, eu acho que pode gerar alguma coisa, mas é muito raro a gente ter algum tipo de problema durante o jogo. Durante a vida do atleta acontece um ombro ruim, uma mão, um dedo. Eu já quebrei o dedinho, esse daqui que não mexe, foi quebrado no meio do jogo e eu continuei jogando o campeonato. Quiseram me levar para o hospital, eu não quis ir, talei o dedo e fui jogar. Gente, é muito uma atleta minha também. Ela luxou, eu enfaixei o dedo dela e ela continuou jogando com o dedo luxado. No jogo ali, Renata, mesmo? No banco? Uhum. Olha, eu fui por alto, eu sou assim, eu enfaixei o dedo dela luxado. Daquele jeito, assim, qualquer. Agora, uma opinião da atleta e da treinadora também, mas que está vendo como fã. Renata, você primeiro, o que falta para trazer essa medalha de ouro? Para as nossas meninas sobre rodas trazerem essa medalha de ouro. Olha, como professora de educação física falando, né, eu penso que a gente precisa investir e apostar muito na base, né? Como já foi discutido e falado aqui na live, a gente não pode dispensar aluno com deficiência das aulas de educação física, porque o Brasil é muito grande, existem muitas pessoas com deficiência, daqui a pouco a gente tem muitos talentos aí escondidos que a gente desconhece. Então, como professor de educação física, a gente tem que acolher os alunos com deficiência sempre nas nossas aulas e estimular o desenvolvimento potencial deles, seja na modalidade que for. Né? Aqui estamos falando de basquete, mas eu penso que isso precisa ser incentivado desde a escola, para que desde criança ele busque crescer como qualquer escolinha esportiva, né? Que esse menino queira se desenvolver. Paola contou a história dela, foi dessa forma também. Né? Então eu vejo isso com um potencial gigante no Brasil que precisa ser valorizado. E quem vai começar com isso são os professores de educação física na escola. Né? A sequência, tendo mais alunos com deficiência participando das aulas de educação física na escola, vai crescer as equipes de escolinha. Vai chamar a atenção das empresas para investir de alguma forma, vai potencializar as grandes equipes, porque esses pequenos vão ver os grandes jogando, como a Paola também comentou, vão ser os espelhos, vão querer chegar naquele nível. E eu vejo daí como uma crescente, uma ascensão, né? Minha perspectiva dentro desse cenário. E para você, Paula, que está lá dentro de campo, está lá olhando a cesta, o que falta para a medalha de vocês? Assim, o tiquito que está faltando, da de ouro. Bom, primeiro eu concordo plenamente com a Renata em tudo. Eu acho que é a base que nos falta e realmente é o que a gente mais precisa hoje, até para a gente ter um fluxo de atletas, né? O Brasil tem atletas muito velhos, então a gente não tem uma base, uma troca. Eu não vou viver para sempre, eu não vou jogar para sempre. Assim como as outras meninas que estão na seleção nesse ano, não vão estar aí daqui 4 anos, muito provavelmente. Quem vai entrar, né? Hoje, o nosso cenário, eu acho que nossa principal dificuldade é a questão da gente. Nós temos atletas muito boas, nós temos uma equipe muito boa, mas nós temos uma grande dificuldade que a gente não sabe ganhar. A gente chega no campeonato, eu falo porque o nosso mundial, o nosso último mundial e o nosso último Parapan, nós estávamos na frente, nós tínhamos a oportunidade de ganhar e a gente se aterrorizou quando a gente começou a ganhar, porque a gente não acreditou que a gente podia ganhar. Pelo fato de nós não temos muitos campeonatos onde o Brasil sai para disputar lá fora. Então, a gente não tem contato direto com as outras equipes. As outras equipes, elas jogam entre si durante o ano todo. Elas fazem copas bestas, tipo assim, vai Canadá, Estados Unidos para a Alemanha, junta com a Holanda, pega todo o povo lá e faz uma copinha boba.
A gente não tem isso. Então, a gente não tem o costume de fazer, a gente não tem o costume de sair para fazer amistosos com equipes que são melhores do que a gente. A gente está sempre aqui, Brasil, Argentina está se desenvolvendo, é uma equipe boa, é uma equipe nova, mas ainda está crescendo. Então, a gente ainda está brigando com gente que ainda está um pouquinho pior que a gente. Então, a gente tem se a gente tivesse a oportunidade de disputar mais campeonatos, se a gente tivesse a oportunidade de viajar mais, de saber lidar com a situação, de aprender a lidar com a situação, de saber com quem a gente está jogando, com toda certeza a equipe feminina do Brasil deslancharia assim de 1000 vezes. O nosso problema realmente hoje não é potencial humano, é a questão tática da situação, é aquele pouquinho que falta, é realmente o nosso contato de jogo com outras equipes. A gente está acostumado a jogar só aqui dentro do Brasil, então a gente está acostumado a treinar contra a mesma equipe todos os dias. Quando a gente chega numa equipe que a gente não conhece, a gente se desespera. Então a gente não sabe lidar com aquela situação. É uma equipe completamente diferente, com pensamentos diferentes, com jeito de falar diferente, então a gente não sabe lidar com a situação, mas não significa que a gente não tenha capacidade de lidar com a situação. No Mundial, a gente teve 2, 3 jogos onde a gente ficou na frente de Canadá, na frente de Espanha, perdemos por 2 pontos, se não me engano, da Espanha, e eram equipes que, se a gente conseguisse manter a tranquilidade e soubesse lidar com aquela situação, a gente tinha ganho. Então, a mesma coisa, a gente ficou em 7º na Paralimpíada do Rio, foi a nossa melhor classificação, e a gente só vem sendo elogiado. O Brasil, desde então, só veio sendo elogiado cada vez mais, todos os jogos. Nós fizemos um excelente jogo agora no Parapan contra os Estados Unidos, onde nós tiramos uma diferença, se não me engano, de 15 pontos dos Estados Unidos, a ponto dos Estados Unidos tirarem o jogo do ar de todas as plataformas. Não tem, você não acha. Parece coisa de país, assim, que Coreia do Norte, né, que você só vê o lado deles, não vê o do adversário. Que isso? Você não acha o jogo do Brasil e Estados Unidos em nenhuma plataforma. Do nosso jogo no Parapan, Brasil e Estados Unidos, você não acha em nenhuma plataforma, porque foi uma situação que ninguém imaginava. E a gente só perdeu porque eles têm uma atleta, assim como o Canadá tem Patrick Anderson, Estados Unidos tinha, né, porque ela se aposentou esse ano, tinha uma menina chamada Becca, que de onde ela chuta, parece que é mágica, de onde ela chuta, ela carregou a equipe, todos os pontos da equipe, a partir do momento que a gente trocou a equipe e modificou, que a gente começou a tirar, todos os pontos foram dela. O restante da equipe não fez absolutamente mais nada. Então, isso mostra a capacidade humana que nós temos, a questão de inteligência tática, a questão de obediência. Nós temos excelentes atletas, você tira uma, coloca a outra, a equipe continua e se mantém. Então, nós temos a qualidade, mas falta um pouquinho de estrutura e dessa base que a Renata está falando. E isso responde, Leona, o que você perguntou. Você que é a nossa grande parceiraça, é a torcedora do Spurs mais conhecida no Twitter, é a Leona Garcox, a questão do investimento. Gente, mas agora eu tenho uma surpresa, no final, não é surpresa, mas é um momento que a gente vai gostar muito de ouvir. Estamos nos encaminhando para o fim da live, infelizmente, porque eu ficaria com vocês 10 horas e a gente nunca acabaria assunto desse tema. Então, vou dar um espaço enorme para cada uma de vocês duas, com isso que eu vou até trocar, que eu falei aqui da Câmera da Verdade, por esse momento que vai ser super importante. Antes, lembrando a vocês que estão acompanhando sempre o Área, amados, terça, quinta e sexta é dia do superchat para ganhar aquele bonequinho, e eu vou contribuir, porque se eu tiver a sorte de ganhar no sorteio, eu vou pintar ele de azul em live. Fazer aquelas lives bem bobas, sabe o que o pessoal fala? Numa banheira de Nutella, né? Eu vou ficar pintando o Funko da cor da Duque, tá? Agradecer o pessoal que contribuiu, o meu querido Bamondes, e vocês também que não contribuíram hoje, mas eu sei, tô vendo todas as lives que eu monitoro o chat, vocês sempre contribuem. Terça-feira tem NBA com Marcílio, Marquinhos, Diego e convidados, e o Girassol, porque meninas, tem um Girassol do Marcílio, que é um dos apresentadores, que vira atração. Ele faz a live e o Girassol do lado, assim. Então virou atração.
Quinta-feira, NBA das Minas, estou passando o bastão para elas com uma convidada maravilhosa. Sexta-feira, NBB, terça e quinta, 9h30. Sexta, a mesa redonda de NBB é às 7h. Renata, eu vou me despedir assim de você com um beijo. Gente, se Lourenço é uma pessoa boa, a gente vê de onde ele veio. E agora você vai fazer aquele monólogo, que eu sei que vocês duas não são envergonhadíssimas, certo? Não é aquele pessoal mais novinho que tem que falar, por favor, fale, não. Como a gente ajuda o Laqua? Seja em rede social, retweetando, onde é que a gente procura vocês? Quanto com grana, Larjan, Money, Aqué, como que a gente faz? O espaço é seu. Vai falando. Então, toda ajuda sempre é muito bem-vinda, né? A gente tem, inclusive, parceiros que doam material, que doam equipamento, pode ser doação de material, pode ser doação de agasalho, de uniforme, de roupa de borracha, de prancha de surf, auxílio para transporte, empresas parceiras de transporte que queiram nos ajudar. Como eu falei, a gente está na Serra, o litoral está a 3 horas, né? Profissionais que queiram ser voluntários, mas voluntários de verdade, né, para acolher a Laqua e desenvolver as atividades, né, contribuições financeiras, como eu falei, a gente tem o aporte, a parceria com o Ministério, né, do Esporte, então tem como recolhimento do percentual do imposto de renda, as empresas também apoiarem, né, então a gente tem várias formas. Depois eu passo meu contato, né, para que a gente tenha uma proximidade, enfim, que as pessoas tenham mais interesse, que conheçam a Laqua, que visitem as nossas redes, que vejam o potencial dos nossos alunos também, né, e realmente apostem no desenvolvimento da sociedade de uma maneira mais justa, né, e mais plena, realmente para todos, né, independente das suas características, da sua condição. A gente aposta numa sociedade realmente mais justa para todo mundo. Então, é nisso que a Laqua aposta, né? Olha o pessoal dizendo, a Esteba, obrigada por compartilhar tanto. E, gente, se vocês não acharam as redes sociais, procurem o pessoal do área, me procurem, que a gente bota em contato. Eu falo, tem o WhatsApp de Renata, de Lorenzo. Por favor, não deixem de ajudar, porque você não pode dar uma prancha, gente, dá uns 20, 30. Não fiquem com medo de dar R$1. Queria agradecer nossa Roberta, do Beta Basket, que comprou um super sticker por 2. Essas coisas pra gente, que não é por beneficência, vão ajudando a um suporte do StreamYard que é pago, a muitas coisas. Imagine para vocês. Então, às vezes as pessoas ficam com vergonhinha. Gente, dá R$1 e dá 1.000, vai ajudar da mesma forma, porque vai acumulando. Com certeza. Então, por favor, certo? Paola, você patrocinar uma atleta de ponta, gente, o currículo dela é deste tamanho, ela me passou os PDF, o PDF não acabava. Vocês viram a experiência dela em PAN, em Paralimpíada, em Parapan, Paralimpíada, certo? Paola, como a gente te patrocina? Porque olha a capacidade que você tem, você pode hostear a live, assim como a Renata também, se vocês quiserem, super dou essa força para vocês, assim, de fazer projeto, já que eu sou canalizadora mor disso. Sabe, como a gente te ajuda como atleta de ponta. Quero botar minha marca lá. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, não é porque eu participo de um esporte coletivo que eu não posso ser patrocinada individualmente. Tanto questão financeira como questão direta. Realmente eu tenho alguém que quer ajudar com a academia, ajude com a academia. Tem alguém que quer ajudar com nutricionista, ajude com nutricionista, suplementação, pneu, câmara, qualquer coisa. Tipo, realmente é o se doar. Eu acho que melhor do que dinheiro é você se doar com alguma coisa, do que você é bom. Eu tenho certeza que eu estou precisando. Então, qualquer coisa, eu tô no meu Instagram, a minha forma mais fácil de acesso é o Paola Clockler 14. Me chama, fisioterapeuta, eu tô precisando de fisioterapeuta. Olha, gente, olha aí. Realmente, muito mais, muitas vezes, a questão humana do que a questão de dinheiro. A gente sabe que não tá fácil para ninguém. Muitas vezes a gente, como pessoa física, a gente não tem como ajudar financeiramente, mas a gente tem como ajudar com o potencial humano. E para mim já é muita coisa. Eu falo que eu gosto muito de retribuir as pessoas que me ajudam, porque elas são muito poucas. Então, eu tenho muito carinho pelas pessoas que me ajudam,
Eu falo da Jumper mesmo, que é a minha principal patrocinadora. Eles viraram não somente um patrocinador, mas a minha família também, porque são as pessoas com quem eu sinto prazer em falar do trabalho deles, porque é o que eu vivo, realmente é a minha família. Eu acho que as pessoas que contribuem comigo, elas passam a ser a minha família. Então é isso, me chama no Instagram e o que der. Eu estou procurando aqui. Tá Como é que a gente acha Jumper Equipamentos? Jumper. Jumper Equipamentos, né? Acabei de achar esse. Gente, 13 mil seguidores. Paola tem também 6 mil. São números expressivos, sabe por quê? A pessoa chega lá, não, eu tô começando agora, não vou apoiar a Renata nem a Paola. Aí apoia o diabo de uma influencer que não tem nada a ver com a causa. Um fisioterapeuta, um terapeuta, um dentista, um médico, pode apoiar o projeto da Renata, pode apoiar a Paola como atleta? Não. Vai apoiar o arrombado do influencer, tá? Que vai chegar aquela coisa artificial. Oi, gente, por favor, eu vim no Dr. Fulano, olha meu dente como é que tá, olha pro meu braço como é que tá. Faz uma coisa artificial, que a gente pula os stories e não. Porque se a Paola, com a experiência que ela tem, ela vai incluir isso nos stories dela, a gente vai ver ela como atleta, saí do treino e fui no terapeuta tal, fui no físio tal. A mesma coisa com a Renata, gente. Ela vai pegar a prancha, ela vai lá no surf, então eu já estou vendo como produtora de conteúdo, como é muito melhor apoiar isso do que apoiar, às vezes, influencer que não tem nada. Gente, vocês estão muito chiques. A Roberta doou em dólar, $2. José Andrade doou 2 euros do super adesivo. Gente, vocês estão chiquérrimas internacionais demais. Vocês têm que trabalhar sempre, sempre, sempre. Ana, que tem a coluna do Carolianar lá no Big, falou que quer fazer também um trabalho de cadeira de rodas e acabou de doar R$4,90. Pronto, gente, em 3 moedas. Eu tô parecendo aquele povo de Teleton. Não vamos sair do ar, vamos chamar agora Tiaguinho, Harmonia do Samba. Gente, chegou mais aqui, meu Deus do céu. É o mesmo que apoiar a vida. Renata, para a gente encerrar, tem algum patrocinador, se é uma pessoa jurídica, um CNPJ que você queira falar, assim, aqui no ar, para a gente correr atrás deles e tal? Vou até seguir a Jumper aqui, ó. O que a Universidade de Caxias do Sul foi a nossa casa, né? Nossa principal apoiadora. Então, foi o que nos deu espaço para desenvolver as atividades, né? Que não cobrou, que inclusive nos deu recurso financeiro para que a gente organizasse uma estrutura. Então, foi o nosso berço, né? A Universidade de Caxias do Sul foi o berço do crescimento da LACO. Depois vieram outras empresas, claro, né? Que vieram a somar, que vieram a agregar. Mas, como eu falei, por conta da pandemia, isso ficou um pouco engessado. A gente está reestruturando todo esse canal de divulgação. Em breve vocês terão novidades da LACO, então eu passo para ti, Alice, depois tu, né? Por favor. Pulveriza isso, mas eu registro a Universidade de Caxias do Sul como o berço da LACO, assim, que com certeza, se não fosse a UX, a gente teria mais dificuldade para se desenvolver como associação. Muito legal, gente, porque inclusive estão até longe da praia. Então, olha que coisa interessante. Paola, outro CNPJ aí, ou um outro médico, um fisioterapeuta que você queira falar assim, o nome, além da Jumper Equipamentos, viu, gente? Tudo junto, Jumper Equipamentos. Não, no momento o meu principal apoiador realmente é a Jumper. O que eu queria falar também, existe outra forma também de colaborar e ajudar. Eu faço palestras também para poder manter o meu esporte. Geralmente toda a renda que eu acumulo com as palestras é voltada para o basquete de alguma maneira, ou alguma viagem que eu preciso fazer. É voltado e direcionado para o basquete, para eu pagar meu aluguel também, né? Porque eu sobrevivo que nem todo mundo, né? Pagar minhas contas de casa. Então, eu também faço palestras e eu geralmente direciono as minhas palestras de acordo com a necessidade. Então, a gente consegue incluir o esporte e, geralmente, a minha experiência de vida dentro do esporte em qualquer situação da vida diária e do que a gente precisa. Então, se precisar também, nós estamos aí. E realmente isso já me ajuda bastante. Se puder divulgar, passar para frente, falar para o amiguinho, já me ajuda muito. Por favor, e não só no PCD, porque você é uma atleta mulher na situação olímpica, antes da gente falar de paralímpica. Então, vamos falar como é que é isso também. Então, olha, Diego já dispôs, sabe? Diego
sabe o quanto a gente lutou por essa live, para que tudo desse redondinho como sempre, principalmente convidados externos, como a gente fala. O Área está para ajudar o que pudermos, e o Área é essa casa aí da representatividade, da diversidade. A gente vai ajudar demais, e a gente não está falando de bonzinho, aí todo mundo vai, não, porque a gente já ficou amiga, eu quero ser amiga das duas, vou ficar passando no WhatsApp, Instagram, tá todo mundo se seguindo, porque são duas pessoas fofas, e a gente nunca esquece, porque essas pautas voltam. Como a live fica guardada, daqui a um ano vem a pessoa, eu quero saber o contato da Paola, a gente pega e dá. Ó, a Paola Ganem aqui, a gente divulga o que der. Deu pra gente para divulgar, Renata já falou que vai passar, Paola também. Meus amados, muito obrigada. Estou entregando o bastão para a próxima quinta PNBA das Minas. E amanhã tem live NBB às 7 horas aí no Brasil. Fiquem bem. Um beijo. Agora é a hora que meu cachorro late. Não vai latir hoje, não. Quando eu dou tchau, tchau. Beijo, gente. Ó, ele sempre faz isso. É treinado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.